Fala aí, galera, vamos dar continuidade à nossa matemática básica. E hoje vamos falar sobre as propriedades da potenciação. Vamos lá. Centralizar aqui para vocês. Potenciação. Beleza? Então, antes de mais nada, antes de aplicar as propriedades, vamos conversar um pouco sobre a importância da potenciação. Porque é importante saber. Vamos lá. Você já deve ter ouvido falar que a velocidade da luz, a velocidade da luz no vácuo, tem lá o Sol, né? Aí ele está se propagando no vácuo numa velocidade, que é a velocidade da luz. Essa velocidade, VL, é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Esse 10 oitava, ele é uma potência. Você já ouviu também falar, né? Deve ter visto, quando tu vai carregar lá o seu telefone, seu smartphone aí, já deve ter visto que tem lá a especificação falando que é uma corrente de 500 miliampere. Esse Wizinho de 500 miliampere, uma corrente de 500 miliampere. Esse M aqui, que significa mili, é uma potência, significa 10 elevado a menos 3, tá entendendo? Então, aí, duas aplicações já básica, outra coisa do cotidiano, quando tu vai comprar carne, quando tu vai lá e pede, uma massa lá, me vê 2 quilogramas de carne, você, não sei se sabia, esse K aqui de quilo significa 10 elevado a terceira, entendeu? Então, além da matemática, a gente tem que saber potência para entender a física, para entender as nossas medidas, e não só na física, também na química. Quando a gente fala assim, eu tenho 1 mol de carbono 12, significa que eu vou ter 6,02 vezes 10 elevado a 23, o que? Carbonos 12, entendeu? Átomos de carbono 12, tranquilo? Então, esse 10 elevado a 23 é uma potência. Mas se você falar assim, não, João, não gostei e tal, você ainda tem uma motivação, a última motivação para tentar convencer que é importante estudar a potência, saber a potência, dominar. Quando vamos supor, você tá estudando aí, passou no concurso, tem um dia, começou a ganhar o seu dinheirinho, tá com dinheiro sobrando e vai investir. Aí você, separa lá R$500 lá para fazer um investimento. Aí tu viu lá, analisou R$500, que ele tá dando uma taxa de lucro aí para vocês, né? De 0,6% ao mês. E você decide deixar parado por 3 meses lá investindo esse valor teu. Por 3 meses. 3 meses, né? 3 meses. 3 meses. Então, olha só. Como a gente vai calcular o quanto que a gente vai receber depois desses 3 meses? A gente vai ter o nosso montante, que vai ser 500 vezes a nossa taxa, que por ser 0,6% é 1,006. E agora a gente vai elevar, olha aí a potência, elevar
ao cubo elevado à terceira. E isso aí vai dar aproximadamente, vai dar uns R$509,05 aproximadamente. Isso aí é o valor que, pô, que você, ó, conseguiu durante os 3 meses seu valor investido. Se você não sabe, a corretora lá que você botou o teu dinheiro pode te enrolar, entendeu? Então por isso que é importante você saber a matemática básica, tá entendendo? Então vamos lá. Agora eu vou apresentar propriedades para vocês. A primeira propriedade que eu queria mostrar fala que quando eu tenho um número elevado a n, significa que eu vou ter ele multiplicado por ele mesmo n vezes, ó, a vezes a, pontinho, pontinho, vezes a. Isso aqui, ó, vai estar n vezes. N vezes. Só que, poxa, galera, isso aqui pode estar meio abstrato para vocês, né? Então vamos botar um número. Quando eu tenho 2 elevado ao cubo, significa que eu tenho o 2 vezes o 2 vezes o 2. Isso que significa a minha potência aqui, ó, 2 elevado à terceira, ou 2 ao cubo. Sendo que aqui vai ser minha base, o A vai ser a base. E aqui em cima, ó, vai ser o expoente. Expoente. Tranquilo? Então, ó, só observar então, ó. Aqui o 2 vai ser minha base e o 3 vai ser o meu expoente. Então essa é a primeira propriedade que a gente matou. Tranquilo? Então, outra propriedade muito importante é quando a gente tem um expoente negativo. Olha só, vou dar um exemplo aqui bacana para vocês. Quando eu tenho um número aqui assim, ó, vou dar um exemplo. A elevado a menos n significa que é 1 sobre a elevado a n. Vou dar um exemplo, né, de números. Vamos lá. Quando eu tenho 3 elevado a menos 2, significa que eu tenho 1 sobre 3 ao quadrado, que é a mesma coisa, né? 2 vezes 2, que vai dar 9. Aqui, ó. 3 vezes 3, que vai dar 9. Ó, 1 nono. Tranquilo, rapaziada? Outra propriedade importante é essa aqui, ó. Quando a gente tem o nosso expoente elevado a um número, ó, nosso expoentezinho, quando é um número que é fração. Vamos lá. Quando eu tenho assim, ó, a elevado a m sobre n. Vamos lá. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar raiz de... O que está embaixo vem para cá. E o que está em cima vai elevar aqui o que está na base. Raiz enésima de a elevado a m. Beleza? Então, ó, vou dar também mais um exemplo com números para vocês entenderem. Olha só. Quando eu tenho 5 elevado a 3 sobre 2, é a mesma coisa que raiz quadrada, ó, o 2zinho, raiz quadrada de 5 elevado à terça, a terceira, ou 5 ao cubo. Tranquilo? Outra propriedade interessante para a gente usar é quando a gente tem bases iguais. Olha só, quando eu tenho a elevado a m vezes a elevado a n. Olha só, minhas bases são iguais, então eu vou conservar as bases e vou somar os meus expoentes, m mais n. Vamos dar aquele exemplo maroto, aquele exemplo bem bacana. Olha só, quando eu tenho 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2.
Vai ficar o quê? Vai ficar 2 elevado a 3 mais 2. Aqui, 3 mais 2. E isso aqui vai me dar o quê? Vai ser igual a 2 à quinta. Que vocês poderiam ir até um pouco mais longe, né? Que para descobrir quanto é que vale. Só fazer a multiplicação. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes. Vai ser o quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Tranquilo, rapaziada? Então vamos lá. Além dessa propriedade, a gente tem a propriedade quando a gente tem divisões de bases iguais. Olha só, passar aqui para mudar a folhinha aqui. Vamos lá. Quando a gente tem A elevado a M dividido A elevado a M dividido por A elevado a N, a gente vai fazer o quê? A gente vai repetir o primeiro, ó, A, repete o primeiro aqui, ó, M, e subtrai do expoente segundo, menos N. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha só. Quando eu tenho 2 elevado à quinta dividido por 2 elevado à terceira, é a mesma coisa que 2 elevado a 5 menos 3, que é igual a 2 elevado a 2, que vai dar 2 vezes 2, 4. Tranquilinho? Então vamos lá. Além disso, a gente tem meio que uma distributiva aqui nessa potenciação. Quando eu tenho A elevado a M, entre parênteses, elevado a N. Então, ó, eu vou fazer aqui, ó, uma multiplicação. Vai ficar A elevado a M vezes N. Um exemplo disso é 2 elevado a 3, abre parênteses, elevado a 2, ou ao quadrado, né? Isso aqui vai ficar o quê? Vai ser 2 aí, elevado a 3 vezes 2, que é igual a 2 elevado a sexta. Tranquilo, rapaziada? Outra propriedade também importante é quando a gente tem as bases diferentes. Olha só. A vezes B. Isso tudo está elevado a N. Isso então vai ficar assim, ó. Vai ficar A elevado a N vezes B elevado a N. Dá outro exemplo aqui para vocês. Vamos lá. Se eu faço 3 vezes 2 elevado ao quadrado, a gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Tranquilo, rapaziada? Então, vamos continuar. Outra propriedade é quando a gente tem a divisão diferente, ó. Esse A dividido por B, tudo isso elevado ao mesmo expoente. A sobre B elevado a N. Vai ser o quê? Vai ser A elevado a N dividido por B elevado a N. Aplicação com números, que é bom, que às vezes se você que ainda não enxergou, não consegue enxergar, o número facilita. É a mesma coisa que 2 sobre 3 elevado à quarta. Vai ficar o quê? Vai ficar 2 à quarta dividido por 3 à quarta. Tranquilo, rapaziada?
Então vamos lá. Uma última observação é a seguinte. Deixa eu posicionar aqui. Quando eu tenho A elevado a zero, A elevado a zero vai ser igual a 1. Mas só uma seguinte observação. Se o A for igual a zero, ele não pode ser 1. Ou seja, vamos supor aqui, A elevado a zero igual a 1 para todo A diferente de zero. Isso aqui, ó, esse A invertido significa para todo A, e isso é de sinal diferente, o número zero. Ou seja, 0 elevado a zero não é 1, é indeterminado, ó, igual a indeterminado. Beleza, rapaziada? Agora eu fiz uma tabelinha aí para vocês, puxar aqui para você. Eu fiz uma tabelinha que ajuda para você anotar no seu caderninho aí da seguinte forma: a formulazinha de forma literal e a formulazinha de forma numérica, entendeu? A elevado a n é igual a... Aí vocês vão lá no seu caderninho, gente, anota que é importante, bota lá no seu caderninho para toda vez que você ficar revisando, você olhar e gravar, entrar, fixar de forma maneira na sua cabeça. A elevado a n é igual a vezes a vezes a vezes a n vezes, ou seja, 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, que dá 32. Tranquilo, rapaziada? Aqui tem também outro exemplo. A elevado a menos n é igual a 1 sobre A elevado a n. Quando tem um expoente negativo, ele vai descer com um sinal positivo. Tranquilo? Aqui, ó, 6 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 6 ao quadrado, que dá 1 sobre 36. Tranquilo? Aqui, ó, outra propriedade. A elevado a m dividido por n é igual a raiz enésima de A elevado a m. Tranquilo? Pode ser que aqui vocês se embolem. Vamos olhar para cá. 5 elevado a 2 terços é igual a raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado. A gente sabe que 5 elevado ao quadrado é 25. Então vai dar raiz cúbica de 25. Tranquilo? Outra propriedade, quando a gente tem as bases iguais, a gente só soma. Então, A elevado a m vezes A elevado a n é igual a A mais n. Então, anota aí, botando aqui, ó, do lado. Uma coisa tá importante aqui, ó. Sempre quando eu tenho um número e ele não tem nada, não tem um 4, não tem um 3, não tem um 2, eu sei que, por omissão, aqui tem um 1. Então, vai ficar o quê? 4 mais 1. Tranquilo? Aqui é a divisão. Divisão com bases iguais, expoentes diferentes, a gente subtrai. Vai ficar A elevado a m menos n. Botando aqui, ó, um exemplo numérico, 9 elevado a 5 dividido por 9 elevado a 3. É igual a 9 elevado a 5 menos 3. Aqui, ó, a multiplicaçãozinha. Quando eu tenho A elevado a m elevado a n é igual a A elevado a m vezes n. O exemplo dela é o 7 à quarta elevado ao quadrado, que dá 7 elevado a 4 vezes 2, que é a mesma coisa que 7 elevado a oitava. Tranquilo? A gente vai fazer mais para frente vários exercícios aí para vocês fixarem, entendeu? Então vamos lá. Chegando às últimas propriedadezinhas aqui. A vezes B elevado a n é igual a elevado a n vezes B elevado a n. Botei um númerozinho, 5 vezes 6 elevado ao cubo é igual a 5 ao cubo vezes 6 elevado ao cubo. Outra propriedade, chegando ao final. A dividido por B elevado a n é igual a elevado a n dividido por B elevado a n. O exemplo dele é 7 sobre 6 à quarta
igual a 7/4 dividido por 6/4. E sempre lembrando que todo número elevado a 0 é igual a 1. Desde que o A seja diferente de 0. O A só não pode ser 0. Tá entendendo? Vou dar um exemplo aqui para vocês. 10.000 elevado a 0 é igual a 0. X elevado a 0, sendo esse x diferente de 0. Opa, desculpa aqui, gente. 10.000 elevado a 0 é igual a 1. X elevado a 0 vai ser o quê? Vai ser 1, desde que esse x seja diferente de 0. Botar a última aqui, ó. Se eu falo 5 milhões elevado a 0, isso aqui vai dar 1. Tranquilinho, rapaziada. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar, acompanhar, que a gente vai ter mais vídeos aí pra frente com os exercícios.